Depois que me empolguei demais, construí uma réplica do Palácio de Schönbrunn, em Viena. E precisamos de 500 operários para construí-la. Quando o Rei da Valsa surgiu de repente no palco aos 75 anos, o mundo da música prendeu a respiração. Como um artista que outrora lotava estádios de alegria enfrenta uma crise que ameaça não apenas sua carreira, mas também seu próprio equilíbrio? Por trás do sucesso estrondoso de André Rieu, esconde-se uma história de profundas batalhas pessoais, doenças implacáveis e um espírito indomável que se recusou a se render. De uma infância marcada por disciplina rígida, a uma doença viral que quase pôs fim à sua trajetória musical, sua vida se assemelha a uma sinfonia dramática. A crise no palco. Aos 75 anos, André Rieu, o aclamado Rei da Valsa, enfrentou um momento que abalou o mundo da música profundamente. Durante uma série de concertos de grande repercussão na Cidade do México, no início de 2024, o maestro sofreu um colapso físico súbito e alarmante no meio de uma apresentação. O que deveria ser um retorno triunfal aos palcos transformou-se em um pesadelo, com febre, confusão e falta de ar acometidas por ele. 4 concertos tiveram que ser encerrados prematuramente, o que irritou mais de 40 mil pessoas que compraram ingressos e obrigou toda a orquestra a cancelar o restante da turnê. Esse colapso inesperado causou grande preocupação entre seus fãs dedicados e a comunidade da música clássica. Apesar de décadas lotando estádios ao redor do mundo, Rieu de repente se viu vulnerável e instável, lutando para manter a dignidade que sempre definiu sua presença. Nos bastidores, rumores sussurrados circulavam sobre a gravidade de seu estado. Os relatos falavam de jet lag, mal de altitude e uma gripe persistente numa combinação perfeita. O impacto físico era evidente. Mas o que tornou esse momento ainda mais chocante foi a repentina e pública natureza do colapso. Para um homem que construiu sua carreira em performances impecáveis e turnês incansáveis, isso representou uma dolorosa ruptura em sua imagem, cuidadosamente construída. Essa crise não foi um incidente isolado, mas o culminar de anos de crescentes problemas de saúde que silenciosamente marcaram sua carreira. Embora poucos entendessem completamente, André vinha lutando contra uma vulnerabilidade persistente desde 2010, quando uma infecção viral atingiu seu ouvido interno, comprometendo seu equilíbrio e ameaçando sua capacidade de se apresentar. Esse susto inicial o obrigou a cancelar turnês e a se afastar do ritmo implacável que definia sua vida. Embora o mundo acreditasse que ele havia se recuperado completamente, a verdade era muito mais complexa. Os danos o deixaram fisicamente alterado e frágil. Durante anos após a doença inicial, André se esforçou para retomar o estilo de vida frenético de um virtuoso em turnê, uma ambição que escondia a verdade sobre um equilíbrio instável e tonturas intermitentes. A pressão para manter sua reputação de maestro invencível entrou em conflito com as limitações físicas de seu corpo. Foi somente após o colapso público na Cidade do México que a gravidade da situação se tornou impossível de ignorar. De repente, o homem que antes parecia invencível foi forçado a confrontar uma nova realidade, onde sua saúde ditava sua música. Nos bastidores, o período posterior foi caótico e doloroso. A orquestra, em plena turnê, se desfez e, como consequência, shows foram cancelados, voos remarcados e reembolsos emitidos. Tudo isso causou transtornos não só para os fãs de André, mas também para a orquestra e a equipe que o apoiavam há décadas. Esse distanciamento revelou fragilidades que antes passavam despercebidas devido à intensa atenção que o palco ofuscava. Ao mesmo tempo, preparou o terreno para uma mudança crucial na gestão da carreira e da saúde de André dali em diante. Havia uma pergunta: como um artista no auge da carreira pôde chegar a um ponto de ruptura tão grave? A resposta estava enterrada nas profundezas de anos de provações pessoais, problemas de saúde e na pressão de turnês incessantes. Sugeria que as feridas do passado não haviam cicatrizado completamente.
e que os problemas de saúde haviam sido agravados por uma agenda de apresentações rigorosa. O colapso na Cidade do México, de muitas maneiras, foi o clímax inevitável de uma longa guerra silenciosa. Este momento foi um ponto de virada, uma desaceleração forçada que nenhum artista deseja, mas que se torna inevitável com o passar do tempo e as circunstâncias certas. Revelou a fragilidade humana por trás da grandiosidade da obra, ensinando ao mundo que nenhuma fama pode proteger uma pessoa da doença ou do cansaço. Contudo, essa crise também marcou o início de um novo capítulo que exigiria descanso, resistência e o apoio das pessoas mais próximas. O restante da história de André Rieu não pode ser contado sem compreender as bases lançadas em sua juventude, onde as sementes de sua paixão e resiliência germinaram, moldando o homem que mais tarde se tornaria um ícone global. Infância e primeiras influências. A infância de André Rieu foi marcada por disciplina rígida e distanciamento emocional, resultando em uma vida longe de ser acolhedora. Nascido em 1º de outubro de 1949, ele era o terceiro de 6 filhos em uma família onde regras autoritárias imperavam, em grande parte impostas por seu pai, um maestro renomado e temido. Em casa, André descrevia o amor não como calor, mas como um conceito frio e abstrato, raramente demonstrado por meio de afeto ou incentivo. A obsessão de sua mãe com o sucesso acadêmico e a habilidade deixava pouco espaço para a imaginação ou a liberdade criativa, transformando seus impulsos artísticos em fraquezas percebidas. Foi nesse ambiente austero que o jovem André iniciou sua jornada na música. Aos 5 anos de idade, um ponto de virada ocorreu quando uma mentora de violino de 18 anos entrou em sua vida, oferecendo uma alternativa gentil à rigidez que ele conhecia. Diferentemente de seus pais, ela o incentivava a sentir através da música, em vez de simplesmente executá-la, plantando as sementes de uma conexão emocional com seu instrumento. Em sua orientação, ele encontrou a liberdade, um tremor que não era amor nem romance, mas a própria centelha da vida. Essa experiência despertou uma paixão que o impulsionou, mesmo que sua vida familiar não lhe oferecesse nenhum conforto. Ao entrar na adolescência, o crescente amor de André pelas valsas entrou em forte conflito com as rígidas expectativas de seu pai. A rejeição severa do pai a esse estilo musical era mais do que uma simples divergência de gosto. Parecia uma tentativa direta de extinguir seu espírito criativo. A repetida advertência de que ele não fora criado para tocar valsas ecoou por sua juventude, deixando profundas cicatrizes emocionais. Esse conflito entre paixão pessoal e autoridade parental alimentaria mais tarde sua determinação em trilhar seu próprio caminho artístico. Em meio a essa tensão, um relacionamento crucial mudou o rumo de sua vida. Em 1968, a decisão de André de ficar com Marjorie, em vez de se conformar às rígidas expectativas de seus pais, resultou em uma rejeição feroz por parte de sua mãe, que exigiu que Marjorie fosse embora imediatamente. Sentindo o peso dessa rejeição familiar, André optou por deixar a casa de sua infância naquela mesma noite, rompendo os laços com um lar que não lhe oferecera nenhum refúgio. A partir de então, sua casa de família tornou-se uma casca intocada, um símbolo de ausência em vez de pertencimento. Apesar de lotar arenas com fãs adoradores, o silêncio de sua família permaneceu um vazio perturbador. Seus pais nunca compareceram às suas apresentações, um fato que sublinhou o distanciamento emocional que definiu seus primeiros anos. Essa ausência deixou feridas que nenhuma quantidade de aplausos poderia curar, levando André a passar anos em terapia lidando com o vazio de sua criação. Foi sua música, acima de tudo, que finalmente lhe permitiu se sentir visto e compreendido. O violino se tornou mais do que um instrumento musical. Era um elo que o ligava ao mundo além de sua vida familiar despedaçada. Através da música, ele podia respirar, liberdade e se expressar. Essa forte relação com a música era sua fonte de força nos momentos difíceis e o ajudou a enxergar o potencial da música,
uma experiência compartilhada por todos os seres humanos com o propósito de alegria e conexão. Após formação orquestral formal e anos lidando com o ambiente muitas vezes estéril da música clássica tradicional, o espírito rebelde de André veio à tona. Os mais de 12 músicos que tocavam sob o nome de Maastricht Salon Orchestra, que ele fundou em 1978, representavam o desfecho de um triângulo amoroso entre críticos e grandes palcos. 12 jovens e vibrantes músicos reunidos por André planejavam tocar apenas por amor à música. Pequenas cidades e modestos salões comunitários foram os palcos dessas primeiras apresentações, que já incorporavam o elemento humano ao som. Foi uma revolução pacata, que tinha a esperança e a autenticidade como pilares, e não a fama ou a riqueza. Essa combinação de força pessoal, rebeldia criativa e parceria preparou o terreno para algo verdadeiramente novo, algo que redefiniria a música clássica e inspiraria o público do mundo todo a redescobrir a alegria através do som. Quebrando tradições. Em 1987, André Rieu deu um passo ousado ao fundar formalmente a Orquestra Johann Strauss, marcando o início de uma missão radical para restaurar a vitalidade da música clássica. Ao contrário das orquestras convencionais, envoltas em solenes casacas pretas, o conjunto de Rieu ostentava cores vibrantes e abraçava uma atmosfera alegre. Essa ruptura com a tradição foi tanto uma declaração quanto um convite para celebrar a música com luz, movimento e dança, em vez da formalidade austera. A estreia no dia de Ano Novo de 1988 explodiu em energia, luzes e risos, desafiando corajosamente os críticos que rejeitaram a proposta. Apesar do ridículo dos tradicionalistas que rotularam o espetáculo como pornografia musical, o público compareceu aos concertos em números cada vez maiores. Rieu não estava apenas vendendo ingressos para espetáculos. Ele estava dando esperança às pessoas, um espaço onde famílias podiam dançar e avós podiam chorar, todos unidos pelo poder curativo da música. Sua promessa de evitar o silêncio solene que afasta as pessoas ressoou profundamente, libertando a música clássica de sua reputação de ser distante e inacessível. Esse novo modelo fomentou a conexão emocional e revitalizou o gênero para uma nova geração. Em 1995, a orquestra alcançou um momento decisivo em um dos maiores palcos da Europa, a final da Liga dos Campeões da UEFA em Viena. Enquanto a orquestra tocava Valsa No de Sikovic, todo o estádio se comoveu. Os torcedores pararam e aplaudiram, com a música dissipando a tensão da competição esportiva e transformando-a em um momento inesquecível de graça. A coincidência do gol do Ajax com a música emocionante criou uma lenda que elevou tanto a orquestra quanto Rieu a novos patamares de popularidade e aclamação. O sucesso foi sem precedentes. A orquestra Johann Strauss permaneceu 19 semanas em primeiro lugar na Holanda, vendendo milhões de discos em todo o mundo. O sucesso se espalhou para a Austrália, onde mais de 38 mil fãs lotaram os estádios para uma apresentação ao vivo que parecia um conto de fadas. Notavelmente, 8 dos 10 DVDs mais vendidos no país eram de Rieu, colocando-o ao lado de ícones pop globais e consolidando seu status como um fenômeno musical. Essa era de triunfo, porém, não veio sem detratores. Entre os críticos mais severos estavam os puristas, que rejeitavam a abordagem festiva de Rieu como uma zombaria da arte clássica. No entanto, a alegria palpável e a sinceridade transmitidas ao público em todo o mundo conquistaram corações. Seus concertos se tornaram espaços onde a emoção não era reprimida, mas celebrada, levando a música às pessoas de uma maneira que transcendia as fronteiras tradicionais. A divisão entre críticos e fãs evidenciou uma mudança cultural mais ampla na forma como a música clássica era vivenciada. A capacidade de Rieu de unir esses dois mundos, combinando a elegância da valsa com a energia do espetáculo popular, remodelou a percepção do que um concerto de música clássica poderia ser. Sua missão não era apenas artística,
mas profundamente humana. Revitalizar o pulsar da música e oferecer esperança àqueles que se sentiam alienados pelas tradições rígidas. Essa ousada reinvenção cativou a imaginação de todos e transformou espaços culturais no mundo todo em locais de celebração, em vez de reverência distante. A ascensão da orquestra foi impulsionada por mais do que apenas performances. Ela foi sustentada por uma rede de gestão e apoio. Marjorie, sempre presente e exigente, cuidou das reservas, da composição de músicas e das finanças, transformando a visão em realidade. Sua mão firme garantiu que cada passo fosse sustentável, permitindo que a magia no palco continuasse a crescer sem vacilar. Essa parceria foi fundamental para trilhar o novo caminho no entretenimento clássico. Os desafios que se avizinhavam testariam não apenas seu gênio musical, mas também seus limites físicos e emocionais, revelando o homem por trás do grande espetáculo e dos triunfos globais. Em meados da década de 1990, André Rieu e a orquestra Johann Strauss começaram a definir uma nova era da música clássica, combinando a elegância tradicional com um apelo popular sem precedentes. Seu momento de consagração ocorreu em 1995, na final da Liga dos Campeões da UEFA, em Viena, onde a orquestra de Rieu entrou em campo para executar a valsa número 1 de Sikovits. O estádio mergulhou num silêncio inesperado quando os torcedores pararam, balançaram-se e bateram palmas ao ritmo suave da música. A tensão do jogo dissipou-se, substituída por um momento compartilhado de graça e união, conferindo ao evento uma qualidade atemporal. Essa fusão marcante de esporte e música tornou-se lendária, assim como a popularidade da orquestra explodiu. A orquestra Johann Strauss alcançou o primeiro lugar na Holanda, mantendo essa posição por impressionantes 19 semanas. Esse feito praticamente inédito para artistas de música clássica sinalizou uma mudança radical no gosto dos ouvintes. Milhões de discos vendidos em todo o mundo confirmaram que Rieu não estava mais restrito aos círculos da música clássica, mas conquistava o público em geral com facilidade. A Austrália logo seguiu o exemplo, abraçando com entusiasmo o som alegre de Rieu. Mais de 38 mil pessoas se reuniram nas arquibancadas do estádio de Melbourne para testemunhar o que muitos descreveram como um conto de fadas que se tornou realidade. Seu sucesso era visível no domínio de seus DVDs, que ocuparam 8 das 10 primeiras posições nas paradas musicais do país. Essa notável projeção o colocou lado a lado com ícones pop mundialmente renomados, como Pink e AC/DC, consolidando ainda mais sua ampla influência. No entanto, nem todos abraçaram esse novo renascimento da música clássica. Os tradicionalistas do mundo da música rejeitaram o estilo de Rieu, considerando-o pornografia musical e zombando das luzes alegres, dos vestidos coloridos e da atmosfera festiva que definiam seus concertos. Para esses críticos, a alegria não tinha lugar na arte séria. Apesar do desprezo, o público fiel a Rieu encontrou uma profunda conexão emocional na experiência. Famílias dançavam juntas, avós enxugavam lágrimas e a emoção encontrava um palco raro e acolhedor. A recusa deliberada de Rieu em se conformar com o silêncio solene que prevalecia nos concertos de música clássica foi o pilar de sua obra artística. Ele buscava não apenas agradar o público, mas também curar e fazer com que a música voltasse a ser acessível às pessoas. Uma arte dinâmica e vibrante que pudesse ser vivenciada por todos. A mudança na maneira de pensar sobre a música orquestral atingiu todo o público, porque Rieu estava disposto a trazer as pessoas para dentro da sala de concertos e não apenas mantê-las à distância. Para muitas pessoas, seus concertos eram ocasiões de libertação e luto. A vitória da sinfonia não se resumia apenas ao seu poder manifesto. Era também fruto da excelente perspicácia comercial e do planejamento meticuloso da orquestra, sendo a principal força motriz Marjorie, que, com seu trabalho invisível em reservas, contratos e estratégia, construiu uma base sólida.
Sua presença constante garantiu a continuidade do conjunto, mesmo quando os holofotes estavam mais voltados para Rieu. Eles vieram para redefinir a música clássica, vivenciando-a e aceitando-a de uma maneira nova e conflituosa. A mesma paixão que impulsionou André logo colidiria com os frágeis limites de sua saúde. Problemas de saúde surgem. Em 2010, no auge de sua fama e com uma agenda de turnês implacável, André Rieu foi surpreendido por uma infecção viral que atacou seu nervo vestibular, a parte delicada do ouvido interno responsável pelo equilíbrio. Para um violinista cuja arte dependia de um equilíbrio perfeito, isso foi devastador. Seu mundo começou a girar descontroladamente e nada, nem mesmo o chão sob seus pés, parecia estável. Acamado e desorientado, ele se viu diante de um desconhecido aterrorizante, diferente de qualquer outro desafio em sua vida. Os médicos ordenaram repouso imediato, e o homem, conhecido por sua energia inesgotável, foi forçado a uma parada sem precedentes. As turnês de shows foram canceladas e o ritmo intenso de sua vida desmoronou. Anos de treinamento rigoroso, orgulho e resistência física deram lugar a meses de vulnerabilidade e incerteza. Isso era mais do que uma simples doença. Foi uma ruptura nos alicerces de sua identidade, que o abalou profundamente. A recuperação provou ser lenta e difícil. As terapias convencionais não trouxeram alívio, prolongando o período de isolamento e sofrimento físico. No entanto, um ponto de virada veio de uma fonte inesperada. Uma carta de um fã australiano que compartilhou como exercícios vestibulares específicos o ajudaram a recuperar o equilíbrio em sua própria luta contra a mesma infecção. Desesperado por voltar à normalidade, André acatou o conselho, iniciando uma árdua jornada de volta aos palcos. Gradualmente, as distorções diminuíram e, após meses de afastamento, ele voltou a se apresentar, primeiro com dificuldade, depois com força crescente. Seu eventual retorno foi saudado como um triunfo, sinalizando não apenas a recuperação física, mas também a restauração de sua imagem pública. Fãs e críticos acreditavam que ele havia recuperado todo o seu brilho, mas as cicatrizes invisíveis permaneciam. Seu equilíbrio era frágil e a orelha, antes lesionada, continuava sendo um ponto vulnerável. A gerência reconheceu que, embora os sintomas estivessem latentes, o risco de recorrência era iminente. Qualquer novo episódio seria perigoso, especialmente durante apresentações ao vivo. Essa preocupação gerou tensão constante na equipe, exigindo uma nova abordagem para suas turnês e para o gerenciamento de sua saúde. O homem que outrora se orgulhava da sua resistência, agora se via obrigado a agir com cautela. Os anos seguintes trouxeram momentos de renovada dificuldade. Em 2016, uma perda muito pessoal o atingiu. Roer Marx, trombonista e amigo de longa data, faleceu repentinamente enquanto dormia durante uma turnê europeia. André enfrentou um luto que abalou profundamente sua unida família da orquestra, obrigando-o a cancelar vários concertos em uma reação emocional. O forte laço dentro da orquestra refletia a dor de uma família, e o peso da perda influenciou profundamente a vida emocional e profissional de André. Apesar dos contratempos, Roer manteve a determinação de se apresentar. Mesmo em 2019, enquanto lutava contra uma gripe forte, ele subiu ao palco, sorrindo em meio ao suor e à febre. Fãs atentos perceberam a tensão por trás da aparente tranquilidade. Sua resiliência foi temperada pela luta física. Seu comprometimento jamais vacilou, mas a batalha entre paixão e saúde tornou-se cada vez mais visível. A tempestade que realmente destruiria suas forças surgiu na cidade do México, no início de 2024, quando uma combinação de jet lag, altitude e doença forçou uma interrupção abrupta em sua turnê e expôs os limites de sua resistência. O caos que se seguiu evidenciou uma dura verdade. Nenhuma força de vontade seria capaz de superar a fragilidade do corpo. Isso não representou um fim,
mas sim um limiar crítico que exigiu novas estratégias, apoio e aceitação da vulnerabilidade. À medida que as necessidades de sua saúde se tornavam mais urgentes, também aumentava o papel daqueles que zelariam por seu bem-estar, inaugurando um novo capítulo definido por uma gestão cuidadosa e um propósito renovado. Perda e luto. Mesmo enquanto André Roure lutava contra problemas de saúde, o peso da perda pessoal acrescentou uma profunda camada de tristeza que o atingiu em sua essência. Em 2016, durante uma turnê europeia em Leeds, uma tragédia atingiu a orquestra inesperadamente quando Rour Merckx, trombonista e amigo de longa data, faleceu tranquilamente enquanto dormia. A notícia abalou a orquestra como um terremoto. Merckx não era apenas um colega, mas havia se tornado como um irmão para André. Não havia tempo para hesitação. Os concertos em Nottingham, Londres, Birmingham e Glasgow foram imediatamente cancelados, enquanto o luto se instalava no grupo. Essa perda reverberou por todo o grupo unido, que frequentemente se referia a si mesmo como uma família, tornando o vazio profundamente sentido tanto no palco quanto fora dele. André admitiu abertamente a devastação, revelando como a ausência de alguém tão essencial abalou seu foco. O peso do luto fez com que cada apresentação subsequente carregasse uma carga emocional ainda maior. A música tingida por memórias e tristeza. Foi um lembrete de que mesmo em meio ao sucesso e à aclamação, a fragilidade da vida permanece sempre presente. Apesar da dor, o compromisso de André com a música jamais vacilou. Em 2019, ele subiu ao palco mesmo lutando contra uma forte gripe, superando a febre e o suor excessivo para entregar a performance que seus fãs esperavam. Embora sorrisse e tocasse com paixão, aqueles mais próximos testemunharam o impacto da doença e do luto nos bastidores. Esse ato de perseverança ilustrou sua dedicação inabalável, mesmo enquanto seu corpo lutava para acompanhar seu espírito. O luto, porém, não é uma batalha travada sozinho, e a orquestra se uniu em apoio, compartilhando a jornada de perda e cura. A experiência aprofundou a textura emocional de sua música, conferindo autenticidade e pungência a cada nota tocada. A resposta da orquestra refletiu uma verdade maior. Por trás do espetáculo, histórias humanas reais se desenrolavam. Histórias de amor, perda e resiliência. A morte de Merckx foi apenas um dos eventos que testaram a resistência de André nos anos que se seguiram. Uma crise na Cidade do México, que começou no início de 2024, mostrou fisicamente os efeitos cumulativos de anos de tensão e turbulência pessoal. As batalhas contra os problemas de saúde não foram fáceis, mas a dor emocional forçou André a encarar seus limites, que ele nem sequer reconhecia antes. Ele não podia mais ser apenas talentoso se quisesse continuar. Ele precisaria cuidar de si mesmo, manter um bom equilíbrio e contar com a companhia dos poucos aliados pró-guerra. Houve vários momentos de desconforto, mas eles também foram necessários durante o processo de reconhecimento das dificuldades que André havia enfrentado ao longo dos anos. O silêncio e a doença o afetaram profundamente, e ele foi forçado a adotar uma nova abordagem para toda a situação, não mais guiada por valores essenciais como resistência e aceitação. Essa relação em constante evolução entre o luto pessoal e a resiliência profissional preparou o terreno para uma transformação que dependeria fortemente da confiança e da orientação da família dali em diante. A parceria entre pai e filho. À medida que André Rieu enfrentava crescentes desafios de saúde e dificuldades pessoais, seu filho Pierre emergiu como uma figura fundamental na definição do futuro da carreira e do bem-estar do maestro. Inicialmente envolvido com logística e gestão de turnês, o papel de Pierre evoluiu para o de protetor e guardião, um curador do ritmo que equilibrava a ambição com prudência. Ele se tornou o filtro crucial para cada voo, local e apresentação, fazendo a pergunta fundamental: será que meu pai conseguirá fazer isso sem se esgotar?
Essa responsabilidade remodelou não apenas a programação, mas a própria natureza da empresa musical. A influência de Pierre se estendeu além do planejamento prático. Ele impôs protocolos médicos rigorosos e garantiu que cada detalhe, desde a disponibilidade de oxigênio nos bastidores até os intervalos de descanso obrigatórios, fosse meticulosamente planejado. A saúde do homem, que antes parecia invencível, tornou-se a prioridade máxima, guiando decisões que, por vezes, se sobrepunham aos próprios instintos de André. A relação entre eles transformou-se de pai e filho em uma parceria alicerçada no cuidado, na honestidade e no respeito mútuo. Embora André por vezes se esforçasse para manter seu ritmo histórico, ele reconhecia que a cautela de Pierre havia sido a chave para sua capacidade contínua de se apresentar. O jovem Rieu assumiu o pesado fardo emocional de equilibrar os desejos do pai com a realidade, muitas vezes carregando sozinho o peso de escolhas difíceis. Essa tutela protetora preservou a música, mas, mais importante, preservou o próprio André. Os fãs começaram a notar mudanças sutis e intencionais no estilo de performance de André, que refletiam sua abordagem em constante transformação em relação à carreira e à saúde. Havia mais momentos de narrativa e interação com o público, intercalados com pausas que diminuíam o ritmo frenético. Isso não era apenas uma estratégia para conservar energia. Foi um convite para que o público se juntasse a ele numa experiência mais íntima e compartilhada. Os concertos transformaram-se em viagens através da emoção e da memória, ressoando com autenticidade. A presença de Pierre nos bastidores tornou-se uma constante reconfortante, visível pela primeira vez em décadas durante os espetáculos ao vivo. Ele deixou de estar apenas nos bastidores e se tornou uma parte vital do ecossistema da orquestra. Sua vigilância constante oferecia segurança, pois sabíamos que alguém estava pronto para intervir caso o esforço físico se tornasse excessivo. Essa dinâmica redefiniu o significado de fazer turnê, não apenas como uma vitrine de brilhantismo, mas como uma forma de arte cuidadosamente protegida. Além disso, o papel crescente de Pierre incluía renegociar acordos comerciais, insistir em ensaios mais longos e exigir suporte médico aprimorado em todos os locais, independentemente da localização. Sua gestão prudente diminuiu o ritmo sem sufocar a criatividade, criando um futuro sustentável para a Orquestra Johann Strauss. Sua atuação garantiu que cada nota fosse conquistada, não à custa da saúde de seu pai, mas por meio de uma administração sábia. Essa parceria entre pai e filho reformulou as expectativas em relação ao envelhecimento e à performance no exigente mundo da música ao vivo. Ela destacou a importância não apenas do talento individual, mas também de uma comunidade que protege e nutre seus artistas. Reinvenção e legado. Com o passar dos anos, André Rieu se deparou com uma nova realidade moldada por limitações físicas e prioridades em constante evolução. Sua incessante agenda de turnês, que antes era o oxigênio de sua vida, tornou-se insustentável. Com seu filho Pierre, agora responsável por controlar o ritmo e cuidar da saúde, as apresentações deixaram de ser provas de resistência para se tornarem experiências cuidadosamente elaboradas. Essa mudança exigiu que André repensasse sua abordagem artística, sem perder a paixão que o definira por décadas. O público acolheu essas mudanças sutis, sem perceber que estava testemunhando não uma retirada, mas uma preservação estratégica. Longe das luzes cintilantes do palco, André encontrou renovado conforto em ensaios particulares mais perto de casa. Em vez de longas sessões com a orquestra completa, ele praticava nos espaços tranquilos de sua casa do século XV e em suas ruas de pedra. Esse ritmo mais lento o ajudou a preservar suas reservas de energia para os dias de apresentação, marcando uma mudança profunda em sua preparação. Amigos e colegas notaram que sua voz ficou mais suave, as ligações noturnas diminuíram e ele desenvolveu uma nova capacidade de dizer não. A importância do papel de Pierre permaneceu. Como um metrônomo marcando o ritmo,
ele implementava as regras com mais ou menos rigor. Hidratação, nada de bis e intervalos. A combinação de disciplina e amor fez com que os fãs se apegassem à magia e à proteção de André. Pierre deixou de ser apenas um empresário e se tornou o protetor incansável de um legado em transformação, onde conciliava a dedicação à música com o bem-estar do pai. A história de André Rieu é uma de genialidade temperada pela fragilidade humana, onde triunfo e dificuldade se entrelaçam. Das lutas da infância à fama mundial e agora a reinvenção cautelosa, sua trajetória nos lembra que até mesmo as lendas enfrentam limites. Se você achou esta análise aprofundada e esclarecedora, curta e inscreva-se para mais histórias sobre os bastidores da música.